Dia de Inter e noite de decisão pelo Campeonato Brasileiro. Quero projetar aqui o duelo do Inter contra o Vitória, que vale muito na tabela e, obviamente, na luta do Inter para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Quero trazer alguns bastidores de Salvador e algumas informações importantes. Tem jogador que não deve vestir mais a camiseta do Inter em definitivo. Quero falar sobre o Vitória, uma treta nos bastidores. E óbvio, né, gente, repercutir a situação envolvendo mais uma da CBF para o Internacional. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal. Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, duelo importante, do Inter contra o Vitória. Óbvio, né, que não é aquela decisão que a gente imaginava estar vivendo nessa altura do campeonato, mas ainda é um jogo decisivo, né, para o Inter se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma vitória hoje praticamente mata a coruja e o Internacional, né, tende a administrar porque abriria 8 pontos da zona do rebaixamento, faltando 7 rodadas para terminar o campeonato, além, claro, né, de estar à frente em todos os critérios de desempate. Por outro lado, uma derrota pode fazer com que a distância para o Z4 encurte de 5 para 2 pontos e reviva, né, o Vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Então vamos atualizar todas as informações do Internacional, gente, começando, obviamente, pela lista de relacionados. O Inter colocou, né, uma atualização por parte do departamento médico, o Inter que já não terá nesta noite as presenças do zagueiro Gabriel Mercado e também, né, do atacante Rafael Borré, que levaram o terceiro cartão amarelo no empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro. Bem dizer, né, na prática, o Mercado é um grande desfalque. O Borré, eu ainda estou entre aqueles, né, talvez aquele 1% que ainda tem esperança, né, que ele possa retomar dentro do Inter, por mais, né, que a temporada seja tenebrosa até o momento e a fase muito mais. Mas, né, o Inter deve manter, ao que tudo indica, né, a escalação com 3 zagueiros, por mais que, também é verdade, o Ramon Dias trabalhou nos 2 treinos no CT do Parque Gigante, aqui em Porto Alegre, uma formação com linha de 4 e 3 volantes. Então eu diria que a dúvida está entre Bruno Henrique e Cleiton Sampaio, cada um, né, com uma formação diferente. A tendência de time do Internacional, gente, tem o Ivan no gol, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio, Juninho e Bernabei, Thiago Maia e Luiz Otávio, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. É o que eu estou apostando que vai iniciar o jogo. Se for uma formação com linha de 4, o Inter deve estar postado com Ivan, Bruno Gomes, Vitão, Juninho e Bernabei, Luiz Otávio, Thiago Maia e Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. É a tendência, então, de nominata do Internacional. O Inter, né, que como eu disse, atualizou, né, a questão envolvendo o departamento médico e a gente tem um jogador que não deve mais vestir a camisa do Inter. Eu estou falando do volante Ronaldo, que tem contrato, é verdade, de 2 temporadas com o Inter, ou seja, o vínculo vai até o final de 2026, mas a gente sabe, né, o Ronaldo já nem vinha sendo uma alternativa nesses últimos jogos, acho que jogou pouquíssimos minutos, né, desde que o Ramon Dias foi contratado aí como técnico colorado. Ele veio, né, também numa indicação do Roger Machado, que foi o seu treinador no Bahia, o pediu para o Juventude, né, mas o Inter já tinha contratado o Roger quando o Ronaldo chegou na Serra Gaúcha e agora, né, o Ronaldo está fora da temporada. Ele será submetido a uma artroscopia no joelho direito, né, e por isso, né, não joga os últimos 7 jogos do Inter em 2025. Vamos lá, né? Foi uma boa contratação a nível de grupo? Foi. Uma boa tentativa, custo zero. Era um jogador que estava livre no mercado, mas não aconteceu no Inter, né? Ficou marcado por aquele erro, né, contra o Fluminense na Copa do Brasil, que originou o gol do Canóbio, que foi o gol que eliminou o Inter da competição nacional. Foi só culpa dele? Não, mas acho que é um jogador que todo mundo tem o mesmo diagnóstico, que não é suficiente, né, para as pretensões do Inter em 2026, se, né, a pretensão é algo maior do que o Inter está disputando neste momento no Brasileirão. O Alan Rodrigues está em fase de retreinamento, ainda não está apto, mas não está mais no departamento médico, e o Roger segue, né, o seu tratamento com a fisioterapia e processo de transição. Então, bem dizer, gente, o Inter tem
7 garotos da base relacionados: Alisson, Anthony, Benjamin, Gustavo Prado, Luiz Otávio, Raikkonen e Ricardo Matias. E no mais, né, o Richard já está sendo relacionado, né, recuperado de lesão. E do jogo do Atlético Mineiro, bem dizer, não tem nenhuma grande novidade nesse time do Inter, a não ser os garotos jovens, né? Então tem toda essa situação envolvendo o Colorado, tá certo? Já o Vitória, gente, deve ter algumas novidades, mas novidades mesmo você encontra na Insider, a minha parceira, né? Vocês estão vendo, tô na estica aqui, né, com a Tech T-shirt da Insider, e chegou o novembro, gente, que é o mês mais esperado para quem gosta de investir com inteligência. E por isso, né, os best sellers da Insider estão com promoção, tá, gente? O melhor preço do ano nas peças mais desejadas do site. Então, olha só, Black Friday mais potente da história da Insider, para você aproveitar e sair de guarda-roupa renovado. Então, se liga só, tá? Todas as peças possuem aquela tecnologia que eu já citei para vocês, né? Anti-odor, desamassa com o calor do corpo, seca na umidade, e, cara, é aquilo, né? Não desbota. Então, tu comprou a camiseta hoje, daqui 6 meses ela vai estar no mesmo tom, ela não vai desbotar, independente da lavagem que tu fizer, tá? É a tecnologia da Insider. Então, olha só, aproveita o cupom Colar Repórter porque ele é cumulativo. E aí, as peças da Insider podem sair com até 50% de desconto no site. Então aproveita, né? Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E também, gente, vou deixar o grupo oficial da Insider no WhatsApp na descrição, tá? E quem tá no grupo recebe as melhores oportunidades antes de todo mundo. Então, o cupom tá lá, lembrando até 50%, e ainda vai fazer parte do grupo para ficar sabendo em primeira mão das promoções, tá? Então, vai lá, Insider é parceiro aqui no canal. Falando sobre o Vitória, gente, tem alguma situação aí que tá perambulando, tá? O Lucas Dias, que é meu parceiro lá do AM Colorado, e o Leonardo Moll, repórter da Rádio Bandeirantes, eles tiveram contato com dirigentes do Bahia que cogitam que o Ramon jogue pelo Vitória contra o Inter. Lembrando que o Ramon está emprestado pelo Inter, então para que ele jogue, o Vitória teria de pagar uma multa de R$1 milhão. Aquela multa lá que o Elosmar pagou para o Rodinei jogar contra o Flamengo na final do Brasileirão de 2020. Eu procurei o regulamento da CBF e, na verdade, não diz nada sobre isso, tá? Isso é um acordo entre clubes que depois seria discutido na Câmara de Resoluções e Disputas, né, da CBF. E aí, né, poderia originar perda de ponto, multa, né, juros, enfim, tá? Então fica a dúvida, né? Tem essa tretinha no bastidor que vai perdurar até o momento do jogo. Não jogam também o Zé Marcos, zagueiro que está suspenso, o Lucas Arcanjo, goleiro que tem uma lesão no joelho, Raul Cáceres, lateral direito, que tem uma lesão no posterior da coxa, e a dúvida principal está no Mateuzinho, gente, que tem um desconforto muscular, é o principal jogador do Vitória e pode ficar fora do jogo, tá? A provável escalação, tá, do time do Jair Ventura tem Thiago Couto, goleiro reserva, então jogando como titular, Lucas Halter, Camutanga e Edu, 3 zagueiros, Eric, o ala pela direita, Ronald, William Oliveira e Maicon Jesus. E aí tem, né, a dúvida entre o Mateuzinho e o Paulo Roberto. E na frente, né, o Canta La Piedra e o Renato Kaiser. Então é o time do Vitória para encarar o Internacional. Expectativa, né, de um Barradão lotado, mais de 25 mil pessoas são esperadas. Ingresso a R$20, então é para lotar de fato o Barradão. E o Camutanga, né, o zagueiro do Vitória, deu uma declaração ontem, né, falando sobre a vitória contra o Inter ter como objetivo puxar o Inter para baixo, não é nem o Vitória sair da zona, é trazer mais um adversário, deixar mais um adversário ao alcance do Inter, ou melhor, do Vitória, para aí, né, ter a condição de escapar nas próximas rodadas. Bem dizer isso, né, gente? Um empate praticamente, né, mantém o Inter com 5 pontos de vantagem. É bem difícil, né, que o Vitória ultrapasse o Internacional. E o Vitória, né, chegaria também a 3 partidas sem ganhar. Perdeu para o Corinthians, perdeu para o Cruzeiro e aí tem o jogo contra o Colorado. Tá certo? Para a gente fechar, eu quero falar sobre mais uma da CBF, tá? Porque, cara, tem coisas que são inacreditáveis, tá? A CBF divulgou o calendário de datas do Brasileirão nas próximas 3 rodadas. Então, né, o Inter joga agora contra o Vitória, depois tem jogo contra o Bahia no estádio Beira-Rio, jogo que é sábado, 6h30, último jogo antes da parada FIFA. Depois, gente, o Inter vai jogar no dia 20 de novembro, feriado, né, do Dia da Consciência Negra, 9h30 da noite, contra o Ceará na Arena Castelão.
tá? Então, horário quinta-noite, beleza. Depois, gente, o Inter tem um jogo decisivo em casa contra o Santos. E a CBF marcou esse jogo pro dia do meu aniversário, 24 de novembro. Só que é uma segunda-feira, gente. 9 da noite. Segunda-feira, 9 da noite. O Inter é impossível jogar um jogo às 4 horas da tarde de domingo. É um negócio impressionante. E depois o Inter joga na sexta-feira, dia 28, 7h30 em São Januário, contra o Vasco da Gama. Então são esses, né, os desafios do Inter na reta final do Campeonato Brasileiro. Né? Joga segunda-feira, depois de jogar agora, né, contra o Atlético Mineiro. Também no horário ruim, mas mesmo assim, né, 32 mil pessoas estiveram no estádio. Então fica a crítica aqui à CBF. Tá certo? Então é isso, gente. Chegou até o final do vídeo, dá aquele like que vai me ajudar pra caramba. A gente tá em busca de crescer aqui no canal. Tem muita coisa boa que eu tô planejando pro ano que vem aqui no canal. Então me dá essa moral, te inscreve aí, não me abandona, fiquem comigo, deixa um like pra gente seguir crescendo juntos aqui, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!